A protagonista foi abandonada. O pai dela, que era o príncipe herdeiro, não tinha interesse em assumir o trono. E a mãe dela, que era música, não tinha interesse em cuidar dela, então a abandonou. A protagonista cresceu com os mendigos na cidade, recolhia restos de comida na rua e se envolvia em brigas. Foi assim que ela conseguiu sobreviver. Tudo mudou quando ela conheceu seu professor de esgrima. Mesmo que ela não tivesse um centavo para pagar pelas aulas, ele lhe prometeu que ensinaria tudo sem cobrar nada. E o que começou como uma brincadeira se revelou em um enorme talento. Foi seu professor de esgrima que lhe deu o nome de Dante. Dia após dia ela era treinada, e seu treinamento era muito intenso. Mesmo assim, ela continuava se dedicando, porque ela não queria voltar para as ruas. Quando ela completou 19 anos, seu professor acabou morrendo. Ela não recebeu nenhum centavo da sua herança, pois afinal de contas, ela não era filha no papel. Depois disso, seu único objetivo era fazer dinheiro. Ela ganhou concursos de gladiadores, começou a caçar monstros, se reuniu a mercenários e participou de batalhas. E depois que ela selou o dragão malvado, ela se tornou uma famosa heroína. Quando fez 23 anos, o imperador a chamou, e finalmente ele iria lhe conceder o sobrenome Renatus. Mas ela se interessava apenas em alguma recompensa vindo disso, pois a família real era cheia de filhos, e ela teria que lutar com cada um deles para se tornar imperatriz. Como ela queria recusar e o imperador não via outras qualidades em suas outras crianças, ele acabou lhe concedendo o título de princesa herdeira. Ela aceita a posição de princesa herdeira, se livra de todos os seus irmãos e acaba se tornando imperatriz. Uma órfã que não tinha nada, superou diversas dificuldades e se tornou imperatriz do império, tendo uma vida cheia de luxos. Assim como a história de um conto de fadas, ela chegou ao fim, e ela faleceu com 33 anos. Não foi uma vida ruim, mas ela não conseguiu descansar. 500 anos depois, ela renasce com todas as suas memórias do passado. Ela renasce como Helena Peresca, mas ela se transformou em uma princesa entediada. Helena era um bebê muito singular. Ela era tranquila, não chorava igual as outras crianças e se destacava em tudo que se propunha a fazer, desde o aprendizado até, por exemplo, andar a cavalo. Mas sempre dizia que a vida não tinha graça. Seus pais, que nessa vida se preocupavam com ela, achavam isso muito, muito ruim e tentavam ajudar elas de todas as maneiras possíveis. Pediam que ela visse a vida de uma forma mais positiva. Vendo o amor deles por ela, ela acaba aceitando isso, dizendo que ia tentar ver a vida de uma forma mais positiva. Claro, para que eles não se preocupassem com ela, porque entediada com a vida, ela só tinha uma pergunta, que era por que ela tinha renascido. Ela não conseguia entender ou buscar uma resposta. E uma das únicas poucas coisas que importavam pra ela nessa vida era seu irmão, Leonard, que ela achava super fofo. Nessa tarde, ela descobriu que ele teria aula de esgrima. E como era uma das coisas que ela mais gostava na sua vida passada, ela perguntou se ela poderia ir com ele. Ele aceita e os dois vão juntos. Mas assim que Helena conhece o professor do seu irmão, ela percebe que tem coisa errada aí. Para manter a imagem, ela se apresenta e faz uma reverência, mas só está observando o professor, que é uma pessoa extremamente soberba. E acaba desmerecendo mulheres na frente da protagonista. Seu irmão fica chateado de como ele fala com Helena e acaba propondo pra ele uma luta. Os dois se enfrentam, mas é claro que Leonard perde. O professor dá muita risada, porque claro que ele iria ganhar de um iniciante, e Helena fica cada vez mais brava. Até que ela chama seu irmão e lhe passa uma espécie de truque pra ele derrotar ou pelo menos atingir o professor. Os dois voltam pra batalha, mas dessa vez Leonard tem uma certa vantagem contra o professor, até que ele atinge um ponto enfraquecido do professor. O professor fica extremamente chocado, Helena fica feliz da vida porque seu irmão conseguiu vencer o professor, mas é claro que o professor não fica nem um pouco feliz. Ele não quer admitir a derrota de maneira nenhuma. Helena, não gostando da atitude do professor, acaba o desafiando para uma batalha. Mas é claro que ela não é levada a sério porque ela é uma criança e é uma mulher. Mas mesmo assim o professor parte pra luta porque sabe que vai ganhar dela. Helena, que não é boba nem nada, vence o professor de uma forma extremamente fácil, acabando com o orgulho daquele homem. Após derrotar o professor, ela entende que a sua missão nessa vida vai ser ensinar esgrima ao seu irmão. Portanto, o professor está demitido. Seus pais ficam chocados a princípio, pensando como que uma criança vai ensinar outra criança em esgrima, mas como isso é uma coisa interessante para a vida da Helena, eles acabam aceitando, com muito choque. E a cara da Helena é impagável, né? E detalhe, ela ficou uma semana de castigo pelo que ela fez. Helena é então chamada para conversar com seu pai. Lá, os dois discutem sobre a possibilidade dela se tornar professora mesmo. Seu pai acaba aceitando a proposta se ela fizer com que seu irmão demonstre as habilidades na esgrima para um visitante que está chegando na casa dos Perescas, que no caso é o príncipe daquele império. Todo mundo cheio de pompa para receber o príncipe, preparados, e Helena lá, na sua mais completa chatice.
Mas é claro que o desafio proposto por seu pai não vai ser muito fácil, já que César, que é o príncipe herdeiro, é uma pessoa muito versátil em esgrima, e seu irmão é um novato. Esse será o primeiro encontro entre o protagonista masculino e o protagonista feminino da história. E ela descobre que ele tem olhos vermelhos, e ela se lembra que na vida passada dela, ela entregou o trono para Erez, que era um duque e amigo muito próximo dela, já que ela não se casou e teve herdeiros. Quem assumiu o trono foi Erez, e ele tinha olhos vermelhos, dando continuidade à linhagem da família real. Quando eles se encontram, é claro que Leonard é cavalheiro e se apresenta, Helena faz o mesmo, esperando uma reação do príncipe, que apenas a ignora, dizendo que a saudação é suficiente. Ela vê uma chance de provocá-lo e acaba perguntando que tipo de saudação ele gostaria. O príncipe se espanta com a audácia dela e ela pergunta se ele quer uma saudação onde os dois apertem as mãos. Todo mundo fica chocado, porque é a Helena sendo a Helena, porém na frente do príncipe herdeiro. Ele se sente muito ofendido, mas um servo leal do príncipe acaba meio que resolvendo a situação ali, falando aceite essa reverência, esse cumprimento aqui da princesa e sejam amigos. Pra ele se vingar, ele aperta a mão de Helena com força. Helena, na sua maior plenitude, acaba revidando o favorzinho dele, mas com uma certa habilidade, fazendo com que ele sinta muita dor na mão. E ela pleníssima lá, né? E ele, tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? O príncipe tá tudo bem? E ele, não aconteceu nada, não aconteceu nada aqui. E esse é o primeiro encontro entre os dois. No outro dia, os dois acabam se encontrando e tendo uma conversa, onde Helena fala que o príncipe só veio pra mansão dela, pra família dela, porque ele corre perigo e precisa ser protegido. E viu na família dela, que não é envolvido em política, um bote salva-vidas. Ele fica constrangido, mas acaba admitindo que é isso mesmo. Mas todo mundo ali entende que, uma vez que a família Peresca tenha aceitado acolher o príncipe, eles se tornam automaticamente inimigos da imperatriz. E César se vê como um fardo para aquela família. E Helena percebe que ela tem atormentado uma pessoa desde que ela chegou na mansão. As aulas de esgrima com o seu irmão iniciaram, e agora ela está responsável pelo treinamento dele. Mais tarde, ela pede para ver o treinamento do príncipe herdeiro. Seu professor aceita, e o príncipe se diz ser indiferente, se ela assiste ou não, se ela pode ficar ali ou não, tanto faz pra ele. Os dois começam a treinar, e Helena está ali também para descobrir as habilidades do príncipe, já que, pela lógica, ela teria que fazer com que seu irmão ganhasse uma batalha contra o príncipe. Mas, com essa demonstração, ela descobre que será impossível, já que César é muito habilidoso, e seu irmão nem um pouquinho. Para tentar descobrir um pouco mais das habilidades de César, Helena pede uma batalha contra o príncipe. No primeiro momento, todo mundo fica chocado, e o príncipe fala, você tá maluca? Mas e se eu te machucar? Ela diz, você não vai me machucar. O príncipe, então, aceita a proposta e pergunta se ela não irá se arrepender depois. O que ela responde com, não, eu não irei me arrepender. Os dois acabam batalhando, e depois de alguns golpes, Helena vê uma abertura em César. César, percebendo que será derrotado, acaba colocando o seu próprio braço para evitar o golpe. E assim a luta é interrompida, com César tendo seu braço machucado. No primeiro momento, Helena não entende porque ele colocou o seu braço, mas depois ela vai repreendê-lo. O príncipe não aparece para jantar naquela noite e Helena, se sentindo um pouco culpada, acaba indo visitá-lo. Ela encontra o príncipe machucado, mas bem, os dois conversam um pouco e acabam quebrando aquele gelo que eles tiveram inicialmente. Helena pergunta se ele não odeia ela e ele joga a seguinte frase, você também. Quando os dois percebem que eles estavam preocupados em ser odiados, César meio que surta, ficando envergonhado. Em contrapartida, o que César queria é que os dois se chamassem pelo nome, porque ele precisava dessa intimidade, mesmo não querendo admitir. Helena percebe que a posição de César é uma posição solitária, onde ele não pode se apegar ou demonstrar fraquezas, sentimentos para outras pessoas, e acaba concordando em chamá-lo pelo nome. César fica muito feliz. E assim o conflito inicial deles chega ao fim. Até Helena fica feliz. Com o passar dos dias, os três se tornam muito amigos e entediados. Por ser época de tempestades de chuva, eles não podiam sair, e acabam nesse período criando uma amizade muito grande, escutando histórias de fantasmas e ficando extremamente curiosos para ir investigar. Esse é um episódio que une eles como amigos. Eles decidem ir investigar. Mesmo Helena não querendo, ela cede aos dois. Mesmo constatando que não existe fantasma nenhum, eles são punidos. Eles prometeram não contar nada para ninguém sobre aquele dia, criando um segredo só para eles. O tempo acaba melhorando e tem um festival para eles irem. Helena, como sempre, diz que não quer ir a esse festival. César fica indignado que Helena não quer ir ao festival. E ela diz que só existem 3 tipos de pessoas que gostam desse tipo de coisa: crianças, batedores de carteira ou batedores de carteira jovem. Porém, mesmo com a resistência de Helena, para agradar o seu irmão e César, ela decide ir junto com eles ao festival. Como os adultos são chatos, eles resolvem que vão se dispersar. Na verdade, é mais ideia do César, né?
Porém, Helena percebe que assim que eles se dispersam, existe uma pessoa seguindo-a. Ela tem essa forte sensação. E essa pessoa vai ser importante para um fato que vai acontecer lá pra frente na história. Atraída por ele, Helena acaba se afastando dos seus amigos, mas não encontra o estranho que estava observando. Até que o estranho a encontra e se diz chamar Noah. Ele diz que realmente queria vê-la e diz que ela cresceu muito saudável. Ele diz que estava esperando ela renascer novamente e a chama de minha única rainha. O que pausa aqui é muito estranho pro desfecho dessa história, vamos combinar. Ele todo emocionado, falando que o quanto ela é importante, que ainda bem que ela renasceu, dando a entender pra Helena que ele sabe de tudo. Ele então diz que os amigos de Helena estão a procurando e que os dois se verão logo. Como se fosse uma despedida do tipo, hoje eu não posso te contar o que tá rolando aqui, mas amanhã eu posso. Ela tenta ir atrás dele, porém César encontra ela e segura ela, fazendo com que ela perca o estranho de vista. Ela então se acalma e percebe que ela estava sendo meio irracional ao sair correndo e deixando os dois sozinhos. Eles resolvem que vão procurar pelos seus servos novamente. Quem vai é César. Porém, Helena tem uma forte sensação de que alguma coisa está errada. Mas é claro que tem alguma coisa errada, né? Ela deixou o príncipe herdeiro, o futuro imperador daquele império, sair sozinho no meio de uma multidão em um festival que ela sabe que tem batedores de carteira. E realmente, César está em perigo. Muitas pessoas querem matar César, principalmente a imperatriz. Helena segue os passos de César com sua incrível habilidade adquirida da vida passada e acaba encontrando-o preso junto com sequestradores e assassinos, né? Eles querem se livrar de César. Quando Helena percebe que não dará tempo do seu irmão ir buscar ajuda e ajuda a chegar a tempo, ela percebe que ela precisa agir, e ela está pronta para isso. Mas os sequestradores não estão muito prontos para ela, o que acaba com uma incrível derrota deles. Mas antes de acabar com todos os assassinos, César se fere tentando proteger Helena. Helena, percebendo o sangue que tem nas mãos, reage com a habilidade que adquiriu no passado, e acaba com todos aqueles lixos. E explica para todos que ela é apenas genial. Seu pai a chama para conversar novamente, mas dessa vez para expressar a preocupação que ele sente em relação a ela. Ele diz que ela recebeu uma proposta para ser levada à capital e treinada como uma espadachim, e assim será reconhecida como uma criança especial. E seu pai lhe pergunta se é isso que ela deseja, se ela quer essa atenção. Porém, a única coisa que a interessa nessa vida é ensinar esgrima para seu irmão, e acaba rejeitando a proposta, pois não quer fazer a mesma coisa que fez na sua vida passada. Mais tarde, ela acaba indo visitar César. Enquanto ela tenta bater na porta, ela não percebe que César está do lado de fora esperando que ela reaja. Ela se assusta quando descobre que ele está ali pro lado de fora. Os dois vão ter uma conversa sobre o que aconteceu naquele dia, por que ele tentou salvar ela, por que ela tentou salvar ele e tudo mais. César diz que não consegue dormir, pois está com medo. Medo de voltar ao Palácio Imperial, medo de encarar a Imperatriz, porque ele será o futuro imperador. E essa posição é de extremo perigo. Ele nunca pode relaxar. E ele diz que ele não precisa do trono, que ele só quer uma vida calma e tranquila. Porém, a posição dele não diz a mesma coisa. Helena explica pra ele que, independente do que ele quer, se ele renunciar ao trono, a sua vida não estará segura. Pois ela lembra que na vida passada dela, ela matou todos os seus irmãos para se tornar imperador. Logo, se César desistir da única posição dele, que seria de príncipe, ele ainda assim correrá risco, e ainda assim vão querer matá-lo, pois ele é um risco potencial a se tornar imperador, mesmo que tenha desistido da coroa. Então, a posição de príncipe herdeiro é a única coisa que pode mantê-lo em segurança, porque ainda terão apoiadores ao seu lado. Com esse novo conhecimento, ele percebe que não tem como fugir do seu destino. Helena diz para César se tornar imperador, e que ela estará com ele. É para ele ficar tranquilo, que ela lhe fará imperador. O verão chega ao fim, acontece a partida do príncipe herdeiro, e César pergunta se Leonard é o único aprendiz de Helena. Quando Helena diz que sim, ele pede que ele se torne um pupilo dela também. A princípio todo mundo fica chocado, mas Helena aceita a proposta. Um tempo se passa e eles crescem. O príncipe herdeiro continua tendo contato com Helena, mandando cartas para ela, dizendo que ele está voltando outra vez. Em uma ida à cidade para comprar espadas, Helena conhece sua serva, que acaba roubando sua carteira. Todos novamente ficam chocados, porque Helena vai atrás do ladrão, e é aqui que ela conhece Agote. Estava sendo intimidada por outras pessoas. Ela sente compaixão por aquela criança, pois se lembra da sua vida passada, e resolve dar uma oportunidade a Agote, dela se tornar a sua serva e mudar de vida. Agote aceita, e assim ela se tornará, um pouco mais para frente, a terceira discípula de Helena. A protagonista, super caridosa, né, diz pra ela, explica pra Agote que ela gosta de salvar pessoas da rua, por isso ela salvou Agote. Agora, Helena tem uma nova empregada, que, diga-se de passagem, é muito competente, e irá competir pela atenção de Helena com César. Na verdade, essa é uma das únicas funções dela na história.
o que eu achei um grande desperdício de personagem. Finalmente o retorno de César chega e eles percebem que há uma grande diferença, principalmente de altura. Helena sempre vai ser a mais baixinha deles, não tem jeito. Os dois têm um atrito inicial, Helena fica braba, mas rapidamente resolve a questão. Os dois estão tendo uma conversa e Helena percebe que até mesmo o corpo de César mudou. Pergunta se ela pode encostar nas coxas dele. Ele a princípio fica encabulado, mas acaba aceitando a proposta. Helena começa a avaliar os músculos de César e perceber que são bem firmes. Ela fica bem feliz com o crescimento do seu pupilo, mas acaba se dando conta do que ela realmente está fazendo e fica extremamente envergonhada. Ela foge e com esse episódio acaba evitando César por um longo tempo. Até mesmo para treinar os dois, ela está meio indiferente a César. Até que alguém joga pedrinhas na sua janela durante a noite e ela percebe que é César. Ela vai evitá-lo mais uma vez, mas ele diz que precisa falar com ela. Ele sobe até seu quarto e é nesse episódio que os dois terão uma conversa sobre Helena estar evitando ele. Porque afinal de contas, ele esperou tanto tempo para vê-la e ela está lhe tratando dessa maneira. Ele pergunta se ela tá chateada com ele, se ele fez alguma coisa errada, mas ela acaba dizendo que não. Helena se desculpa, percebendo que ela estava sendo uma tola, e promete que nunca mais irá se afastar de César. Ele fica contente com a resposta dela e acaba sossegando o facho. E diz que vai dormir a noite ali. Literalmente. E ela fica, mas a gente dormia junto quando a gente era criança. Ele não arreda o pé, ela cede a ele e os dois passam a noite juntos. De mãos dadas, como eles faziam na infância. No dia seguinte, o fiel servo de Vossa Alteza acaba indo conversar com Helena e dizendo que na capital, César não é nada parecido com o que ele é com eles. Ele é mais brutal, ele é sério e ficou conhecido como o Lobo Negro. E ela lembrando dele na outra noite, super carinhoso com ela e não consegue associar as duas pessoas. Mas o servo do príncipe diz que ele precisou se tornar assim porque todos ali querem alguma coisa dele, sejam para obter vantagem, sejam para acabar com César porque estão do lado da imperatriz, depende muito. E ele não consegue confiar em ninguém. Percebendo que César se tornou desse jeito porque ela mesma disse para ele se tornar o imperador, ela se vê responsável pela segurança dele, já que ele sofreu tentativas de assassinato novamente. Então, durante a noite, ela começa a treiná-lo de uma forma muito mais intensa e muito diferente do que ela treina o seu irmão. Ela irá ensinar a ele alguns truques que serão capazes de mantê-lo vivo. Todas as vezes que ele é derrotado, ela diz: morreu outra vez. E a missão dela agora é fazer com que ele sobreviva. Pra gente resumir o arco de Agot, basicamente ela iria ser mandada para uma academia para treinar, já que ela queria aprender a arte de esgrima, porém ela implora para Helena que ela seja a sua terceira discípula, ou seja, Helena ser a sua mestra. Helena, depois de um breve chororô, acaba aceitando a proposta e agora ela tem uma nova aprendiz. Mas Helena disse que se ela não se dedicar aos treinos e não for capaz de acompanhar os seus outros dois discípulos, ela será mandada para a academia. E mais um verão junto ao príncipe chegou ao fim. Mais tarde, eles recebem uma visita de Rowena. Ela trouxe uma carta do príncipe César. Uma carta de convite para sua coroação. Ciente de que Helena não gosta desses tipos de evento, ele faz com que ela seja obrigada a ir, chantageando ela com a história de ela ter pegado na coxa dele. E assim eles partem para a capital. A cerimônia de coroação corre tudo bem, e o fato mais interessante dessa parte da história é que Helena conhece a sua, entre aspas, rival, que seria a senhorita prometida ao príncipe herdeiro, ou que todo mundo acha que será a próxima imperatriz. A loirinha derruba o vinho em Helena, dizendo que foi um engano, mas claramente não foi um engano, né? Foi ela tentando criar um conflito entre as duas ali, dizendo que ela era melhor que Helena. A loirinha então se apresenta como Yulia Brandt, e Helena percebe que essa é uma das famílias que está ao lado da imperatriz. O que, gente, me deixa muito confuso nessa história é que por que todo mundo estava querendo casar uma mulher que estava do lado da imperatriz com o futuro imperador? Não faz sentido na minha cabeça, porque várias pessoas apoiavam isso. Mas enfim, tudo bem. Era uma estratégia da imperatriz, né? Fazer com que alguém, né, uma família que estivesse ao lado dela, se casasse com o César. Mas jamais que o lado de César poderia aceitar isso. Então essa é uma parte meio mal construída dessa história, porque não faz sentido. E vocês vão ver que a partir do final muitas coisas não farão sentido. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Todo mundo ali dando risada, porque querendo se parecer melhor que a Helena, só que a Helena é totalmente indiferente. Já que a Helena tem muito tempo de vida e acha isso uma brincadeira de criança. Essa é a única cena em que a Yulia tenta ser ruim, digamos assim, ali com a Helena. Passar uma pose de vilã, mas esse papel é totalmente descartado ao longo dos próximos capítulos.
Helena diz que está tudo bem, né, Yulia ter derrubado o vinho nela, e Helena vai lá e faz a mesma coisa com o Yulia, só que na cara dela, no caso, e deixa a Yulia no chão. No caso, o protagonista não leva desaforo pra casa. E ela diz que Yulia estragou o vestido que o próprio príncipe herdeiro tinha feito pra ela. E todo mundo fica assim, meu Deus, e se ela contar para o príncipe herdeiro o que nós fizemos? E isso cria o primeiro atrito entre ela e Yulia. Para finalizar a coroação, César encontra Helena a sós, e aqui vai rolar um pequeno clima entre os dois. Juro pra vocês que até essa parte estava bem construída, depois que foi ladeira abaixo. Helena lhe deseja feliz aniversário de 18 anos, já que agora ele, pode ser coroado príncipe herdeiro, aniversário dele, e ela agradece ele por nascer. No dia seguinte, César está um pouco mais interessado em Helena e acaba indo visitá-la, pedindo que ela tenha um encontro com ele, que os dois saiam juntos. Ele faz todas as vontades dela, compra vários presentes pra ela, o que ela deixa meio incomodada, dizendo que por que eles compraram coisas apenas pra ela. Ele diz que isso faz ele feliz e é o que importa. E aqui começa a conquista dele por ela, no caso. Helena comenta de Blunt pra ele. Ele não tem uma opinião muito formada a respeito dela. Pra mudar o clima, ela fala que tem um presente pra ele, que por sinal foi ela mesma que fez. Ele fica chocado, dizendo, nossa, um presente pra mim. E ele recebe um cachecol, que por sinal não aparece mais pelo resto da história. Na imagem, ele tudo bonitinho, ele fica emocionado, até que ele percebe que é tipo um trapo, porque ela fez tudo errado, os pontos. Ela fica meio chateada e quer pegar de volta, mas ele aceita o presente, fazendo com que os dois tenham um pouquinho mais de harmonia na relação deles. Os dois voltam embora de carruagem e aqui vai acontecer um ato um pouquinho engraçado. Helena vai tentar acordar César, ficando ao lado dele, mas a carruagem acaba passando por uma pedra e os dois se desequilibram, fazendo com que seus lábios se unam, mas machucando no processo, é claro. E os dois ficam indignados, achando que esse foi o primeiro beijo de cada um. No dia seguinte, Helena tem uma conversa com o servo de César e acaba descobrindo que a imperatriz vai ganhar o título de imperatriz. Antes ela não tinha esse título, mas ela já tinha o poder de uma imperatriz. Porém, colocada nessa posição, o seu filho pode vir a se tornar príncipe herdeiro e César perder esse título. O que faz com que agora comece a entrar um pouco mais de política na história, porque toda a sociedade dos nobres vai ter que escolher um lado para lutar. Helena vai ao encontro de César, que está esperando na sala de estar. E aqui eles percebem o pequeno erro que eles cometeram na carruagem. E César, para tentar corrigir o seu erro, acaba se aproximando de Helena. E aqui acontece o verdadeiro primeiro beijo dos dois. O que Helena não leva muito em consideração, porque até essa parte da história ela não tem sentimentos amorosos por ele. Por mais que ela tenha demonstrado na cena que ela toca no corpo dele, é mais voltado para a vergonha que ela sentiu, já que ela não tinha muitas emoções de se importar com a vida. E quando a gente sente vergonha, como se a gente se importasse com o que os outros pensam de nós. O tempo se passa e César vai visitá-los novamente. Agora, ele traz um convite de uma luta de espadas que é realizada na família real. E Helena acha tentador a possibilidade de colocar César, Leonard e Agote para lutar, que são seus discípulos. Agote, Leonard e César. O dia da batalha chegou. Helena escolhe seu lugar, mas a loirinha que antes jogou vinho no seu vestido acaba surgindo aqui. E os próximos capítulos são o ponto ápice da história pra mim. E aqui, até esse momento, tudo que Helena sabe é que eles estão tentando colocar Blunt como a futura imperatriz. Então, Blunt é, entre aspas, meio apaixonadinha, mas ela nunca demonstrou paixão, sempre foi muito apego à posição de princesa herdeira, fazendo com que as duas sejam rivais, porque todo mundo vê Helena como a menina que cresceu com o príncipe herdeiro, logo o príncipe herdeiro é apaixonado por ela e a tornará princesa herdeira. Porém, nesse momento, Helena não quer a posição de princesa herdeira. Então ela acha muita graça do comportamento da Blunt, né? E até esse momento apoia que ela se case com o César, já que ela não tem sentimentos desenvolvidos. E o que eu acho que é uma brincadeira, né? Porque ela acabou de beijar o César ali, e olha que curtiu o beijo, e ainda vem dizer que não sente nada e que não quer ser princesa herdeira, que não quer se casar com o César, né? Negação total. E aqui, novamente, a personalidade de Blunt muda. Antes ela era aquela vilazinha, meio não sabia o que estava fazendo, e aqui ela está super com medo da Helena, como se andasse pisando em ovos. O único momento que o imperador dessa história aparece, eu acho que é nessa cena, e olha que ele não tem participação nenhuma, e as lutas começam. O prêmio para quem conseguir ganhar é uma coroa de flores, que deve ser entregue a uma dama estimada pelo cavaleiro que ganhar. Depois de muita batalha, com certeza o príncipe herdeiro leva a coroa e o prêmio de vencedor daquela disputa. Todo mundo levanta para aplaudi-lo e ele precisa agora entregar a coroa de flores. Helena não entende porque ele está vindo na direção deles ali, né, para ela, mas acaba supondo que ele vai entregar a coroa a Blunt, ou pelo menos é o que todo mundo acha. Mas aí ela se dá conta que ele não vai entregar para Blunt.
vai entregar pra ela. Olha a carinha de esperançosa da Blunt e olha a carinha de desespero da protagonista. E lá em cima a Imperatriz louca de feliz porque César vai entregar a coroa de flores pra quem ela quer, né? Mas no fim, quem recebe a coroa de flores é a Helena. É óbvio que seria Helena, né? Só que com a atitude do príncipe herdeiro, isso atrai muito mais os olhares para a Helena, que era uma coisa que ela não queria de jeito nenhum. Yúlica fica extremamente envergonhada com a atitude do príncipe, já que ela pensou que a coroa ia ser para ela, e os rumores começam a se espalhar sobre quem recebeu a coroa de flores. Helena fica muito chateada com César, porque ele sabe que ela não quer atrair atenção, que ela não quer se envolver com nenhuma briga ou jogo de poder. No fim, ele pede desculpa, dizendo que não foi a intenção dele chamar a atenção para ela, mas a única coisa que ele pensou naquele momento é que ele queria dar aquela coroa de flores para ela. Ela acaba caindo no papinho dele e acaba perdoando ele. Só que aqui ela recebe uma carta da Imperatriz, pedindo que ela venha tomar um chá com ela. Mas, né, não é só o chá, né, é a conversa mesmo, né, que as duas precisam ter. Ai, gente, essa história tinha tanto potencial, juro por Deus. Esse é o primeiro encontro formal entre as duas. E já existir um conflito de poder ali, dizendo que onde a Imperatriz vai trazer a ideia de que Helena não deve ficar com o príncipe herdeiro, que ela não deve se meter nos planos da Imperatriz, já que ela não quer aquela posição, então Helena deve se afastar do príncipe, não deve atrapalhar Blunt e seu futuro grandioso. Basicamente é isso que se resume a conversa das três, né, o conflito ali. E Helena nunca admite que ela vai desistir do príncipe herdeiro, ou vai desistir dessa amizade que eles têm e coisa parecida. E até quando ela se sente muito pressionada, o príncipe herdeiro vai conseguir tirar ela dessa situação. E esse é o primeiro contato, ou primeira ameaça que a Imperatriz faz para Helena. Isso fica demonstrado através de um jogo de arco e flecha que acontece ali, onde Helena acaba acertando o alvo onde ninguém achou que ela iria acertar, né? Se ela é boa em espada, ela não deve ser boa também no manejo de arco e flecha. Mas ela acaba demonstrando as habilidades dela e deixando claro pra Imperatriz que ela não é jogo fácil, que ela não é qualquer uma pra Imperatriz ir lá intimidar e achar que tá tudo bem. E é assim que ela prova o ponto dela. Como eu disse, César tira ela dessa situação e acaba tendo um conflitinho ali com a mãe dele, mas nada demais. Os próximos capítulos serão basicamente Helena tentando reunir um pouco de poder na corte, já que ela não tem influência nenhuma, e ela vê necessidade de ficar ao lado de César nesse momento difícil. E ela vê necessidade de apoiar César nesse momento difícil, seja fazendo, né, conexões na corte, indo em festas, se mostrando mais presente. Ela comunica a sua família que ficará um pouco na capital e a família dela aceita o pedido, ficando feliz, né, porque agora ela tem algum interesse a mais na vida. Ela vai em festas, se comunica com outros nobres e cria relações. Ela recebe também um convite de aniversário da princesa Yúlica e ela acaba indo para essa festa, mas sinceramente nada muito relevante acontece nesse período. O príncipe herdeiro não consegue acompanhá-la nessa festa e o ponto mais importante dessa cena para a história é que ela encontra uma biblioteca particular muito bem cuidada, com livros de magia. E ela descobre que essa sala pertence a Blunt. E isso vai ser importante para uma coisa que vai acontecer lá na frente. Ou seja, Blunt tem um certo conhecimento em magia, ela gosta de estudar sobre esses assuntos. Acontece a festa de maioridade da Helena, então agora ela é considerada uma adulta, e é aqui que vai entrar, digamos assim, o relacionamento amoroso finalmente, ou a conquista de César em relação a ela. Porque ele diz que esperou que ela, né, se tornasse uma adulta para ele finalmente conseguir agir. Um tempo passa e Helena aceita ir numa caçada a uns monstros que estão atazanando um território. Em contrapartida, César está muito preocupado em como conquistar Helena. Então ele pergunta para sua serva o que ele deveria fazer, como que ele deveria beijar Helena, ou criar esse momento entre eles. As coisas não dão muito certo a princípio, mas vocês vão ver que o desenvolvimento amoroso dessa história daqui pra frente, só pra trás. Mesmo tendo fracassado na sua primeira tentativa no dia de beijar Helena, no fim ele consegue um beijinho dela no final do dia. E assim termina a primeira temporada de A Princesa Invencível Está Entediada Novamente. Helena reúne a sua equipe de quem vai caçar as bestas com ela, e ela quer levar o príncipe herdeiro, seu irmão e tudo mais. Fora o fato de que ela quer colocar os seus discípulos à prova, eles estão fazendo isso para um jogo político, tentando fazer com que aquelas pessoas fiquem do lado de Helena e que isso melhore, né, a posição de César, ganhe credibilidade para ele. Eles vão pra caçada aos monstros e eles percebem que esses monstros andam aparecendo muito em uma certa região. Vai ser a primeira vez que Helena vai ouvir falar sobre a religião draconiana, que seria uma religião que louva, que santifica o dragão que ela derrotou na sua vida passada. E aqui a gente começa a ter noção que a volta de Helena tem a ver com a volta desse possível dragão. Correm os boatos que
essas pessoas que louvam o dragão esperam que eles ganhem a vida eterna e que eles ganhem graças e bênçãos do dragão. Porque existe uma pessoa que é um discípulo do dragão que usa o poder do dragão em benefício da população. E aquela região que andava aparecendo muitos monstros foi onde aconteceu um ritual para trazer esse dragão de volta. E após terminar esse ritual, muitos monstros começaram a surgir. Eles pensam se isso é só uma coincidência ou se tem alguma coisa a ver com essa nova religião. Helena diz que é impossível trazer o dragão de volta porque não tem como. Ela sabe que não tem como porque ela aprisionou o dragão na sua própria alma, como eu posso dizer. Para trazer o dragão de volta seria praticamente impossível. Mas ela não consegue explicar isso para todo mundo porque como é que eles vão acreditar nela, né? Mas ela sabe porque foi ela mesma que derrotou o dragão. E aqui nós chegamos à conclusão que os draconianos querem ressuscitar o dragão. Eles não tinham terminado de matar todos os monstros e acabam voltando para a floresta lá para terminar o serviço. Todos os monstros parecem estar direcionando seus ataques para Helena, o que faz a gente questionar se eles estão tentando derrotar a pessoa que derrotou o dragão, né? Os monstros indo atrás de Helena. Nada fica confirmado nesse capítulo, mas a coisa mais interessante que eles encontram é um símbolo, que se parece com o símbolo do dragão. Ele estava em um dos monstros e Helena acaba retirando, fazendo uma cópia desse padrão para que ela venha descobrir o que seria isso. Após essa batalha e Helena ter saído ferida, César confessa seus sentimentos para ela, dizendo que a ama. Ela não consegue reagir no primeiro momento, vai atrás de conselhos, tentando entender seus próprios sentimentos ou como reagir a César, porque ela sempre viu ele como um discípulo ou como um amigo, como alguém que ela treinava. Ela nunca viu ele como um possível companheiro de vida ou amor, porque na sua primeira vida ela não teve a oportunidade de se apaixonar, ou pelo menos não se permitiu apaixonar e viver um grande amor. E o servo que ela vai conversar, que é o servo de César, fala pra ela sobre os sentimentos dela, e ela se questiona, os meus sentimentos? E ela começa a se dar conta se ela nunca se sentiu feliz ou ansiosa ao lado dele. No dia seguinte, Helena vai ao encontro de César, porque eles têm um encontro com o Marquês, que é responsável pelo território que estava surgindo aquelas bestas. E ele acaba por separar, acaba por retirar aquele pedaço de pele do monstro que continha o símbolo do dragão. Como ninguém sabe interpretar o que é aquele símbolo, Helena se dá conta que conhece uma pessoa que entende sobre magia. E essa pessoa é Blunt, a loirinha lá. E ela pergunta pro Marquês se ela pode levar esse desenho com ela. Ou pelo menos fazer uma cópia dele, né? E aí ela acaba copiando o desenho pra entregar pra Blunt. E uma tentativa de descobrir se esse dragão tá voltando mesmo, ou se isso tem alguma coisa a ver com, né, o que foi descoberto lá na caça aos demônios. Helena e o príncipe herdeiro voltam pra casa, eles estão numa carruagem, e a caminho da cidade eles acabam vendo uma comoção na praça. Várias pessoas reunidas com um certo líder entre elas, que está dizendo que o dragão é o rei deles. E ela acaba por reconhecer esse homem e lembrar do passado, que foi o homem que disse pra ela que esperou ela renascer. Eles reconhecem essas pessoas como draconianos e ela desce da carruagem. Enquanto todo mundo está louvando o dragão, ela se sente muito incomodada, porque como ela lembra como é que foi na época dela, ela sabe que o dragão só trouxe destruição e a morte de inocentes. Até que ela vê na multidão o homem que ela se lembrou no passado. E ele a está encarando. Ele vai embora e ela com certeza vai atrás dele. Ela perde ele de vista, pois uma comoção acaba acontecendo ali. E eles acabam descobrindo que existem nobres ao redor deles. E ela acaba perdendo o estranho no meio da multidão. Mais tarde, enquanto Helena está tomando um banho relaxante, ela acaba pensando muito em César. E se pergunta se ela esteve pensando nele o dia inteiro. E ela percebe que sim. E diz que é difícil continuar negando. César vai visitá-la durante a tarde e acaba fazendo mais uma confissão pra ela, dizendo que não quer dividi-la com ninguém. Bem saudável, né, gente? E no capítulo 46, ela admite que ela gosta de César. E o que me incomoda de toda essa construção é que ela passou 45 capítulos dizendo que não seria a princesa herdeira, que não seria envolvida na política, que ela não estava nem aí que o César se casasse pra outra pessoa. E aí ela do nada, assim, eu gosto muito de você. E é isso, já que eu gosto de você, agora eu quero você pra mim, né? Tipo, super natural. Eu acho que não foi uma boa construção. Mas enfim, essa é a minha opinião. Esse foi o romance deles. Então aqui, a partir desse momento, eles estão assumidos, eles ficam juntos e a Helena quer ficar com ele. E eu acho que foi a partir daqui que começou a dar tudo errado nessa trama, gente. E eu não digo errado porque a história não deu certo. Não, porque foi escrito
escrita errada mesmo, porque foi escrita de uma forma ruim, acelerada, que não deu pra entender quase nada, então eu vou tentar explicar pra vocês, mais ou menos, o que aconteceu aqui, porque virou uma salada isso aqui. Foi fato em cima de fato sendo jogado de qualquer jeito. Por exemplo, aqui nessa cena, o pai dela vai questionar ela se ela agora quer ser a princesa herdeira, já que ela admitiu os sentimentos dela por César. Ela diz, eu não recebi nenhum pedido de casamento ainda, porém, tudo indica que eu vou receber e a gente vai ter que se envolver na política. Então, papai, se prepare porque nós vamos entrar no mundo político. Dando continuidade à história, Helena vai pra biblioteca em busca de um livro de magia para que ela possa se encontrar com a loirinha lá, com Blunt, para que ela diga, tô te dando um presente, mas eu quero que você faça uma coisa pra mim, né? No caso, uma forma de aproximação. Mas ela acaba encontrando com ela na biblioteca mesmo, acelerando todos os fatos da história. Eu acho que é uma jogada boa do autor, né? Porque não precisou ela ir entregar o presente e tudo mais. Ela acaba encontrando a loirinha ali na biblioteca mesmo. E ela, agora toda com aquela pose de, oh meu Deus, você por aqui? Como se ela sempre se assustasse com a presença da Helena. Elas trocam algumas saudações. Helena elogia muito Blunt, mas numa tentativa ali de fazer com que Blunt caia nas graças de Helena. Helena tenta uma aproximação ali com Blunt e pede para ela desvendar o que seria ou o que estaria escrito ou alguma mensagem através daquele símbolo. Blunt, um tanto contra gosto, acaba aceitando um pouco das graças ali, né, da Helena, um pouco daquele charme da Helena, mas acaba se revelando mesmo, dizendo, a posição de princesa herdeira é minha. Só que é uma pose muito genérica pra personagem, sabe? Ela só quer ser princesa herdeira, é chato, gente, é chato, tem que admitir. O encontro entre as duas acaba meio mal, porque Blunt vê que Helena sente pena dela, né, da loirinha. Não que não esteja errado, porque Blunt está sendo só manipulada ali pela família para assumir uma posição. Mas como não é bem construída a história de Blunt, a gente não tem como se apegar a ela, sabe? No capítulo 50 acontece um evento no castelo, onde todos podem ver como César trata bem Helena. O conflito que acontece no jantar após essa festa é basicamente o imperador fazendo uma nova aparição, dizendo que nunca tinha conhecido uma jovem tão simpática como Helena. A imperatriz, aproveitando a oportunidade, meio que mexe com a cabeça do imperador para fazer com que, já que Helena é tão talentosa, ela ganhe um território para ela. E uma vez que Helena ganha um território, ela será mandada para longe, ficando longe, né, de todos os conflitos ali da capital, que é o que a imperatriz quer. Mas ela não consegue, o príncipe herdeiro fala umas coisas ali, a sua majestade concorda, e mostrando que a imperatriz não tem muito controle sobre a corte, sobre as pessoas que estão ali juntas, sobre o imperador. Então, por mais que talvez o imperador ame ela, o imperador não dá muita atenção pro que ela tá falando, e a gente consegue perceber isso através desse capítulo. Mas a gente também percebe que ela quer a todo custo se livrar de Helena. Com essa nova atenção que Helena chamou e meio que irritou a imperatriz ali, ela acaba tendo um encontro de novo com a imperatriz, onde o mesmo assunto é colocado em jogo, se ela vai querer a posição de princesa herdeira ou não. E vem de novo, né, o questionamento, Helena, você quer se tornar princesa herdeira ou não, sabe? Querendo arrancar essa resposta dela. Após esse encontro, Helena recebe a notícia que seu irmão foi condenado à prisão domiciliar. E aqui que os últimos eventos vão começar a se encaixar. Mas é muito mal feito, gente, desculpa. Foram encontrados documentos confidenciais nas roupas de Leonard, que é o irmão da Helena. Eram documentos do treinamento dos cavaleiros. E claro que tem dedo da imperatriz nisso. Helena decide, então, ir ter uma conversa com a imperatriz e ver o que ela quer. E o desfecho desse grande plano, é que basicamente a imperatriz colocou aqueles documentos para incriminar o irmão de Helena, como se ele quisesse se revoltar contra a coroa. Independente se você for um nobre de alto escalão ou um nobre qualquer, você é condenado sim à morte, porque você nunca pode se revoltar contra a família real. Helena diz que isso é um tremendo absurdo, mas a imperatriz não liga muito se é um absurdo ou não, ela só quer fazer um trato com a Helena. E é nesse momento que é revelado que Blunt, que é a loirinha, entregou o símbolo e o que dizia o símbolo para a imperatriz, meio que traindo a confiança da Helena, não que, né, Helena tivesse alguma confiança em Blunt ou que Blunt confiasse em Helena. E a imperatriz está usando esse símbolo e o que o símbolo diz para incriminar a família da Helena. Esse símbolo diz: dê as boas-vindas ao novo rei. Então, como esse símbolo foi encontrado com a família Peresca através de Blunt seria uma testemunha que esse símbolo foi entregue pela família Peresca, incriminando a família Peresca de traição, já que o símbolo dizia: bem-vindo ao novo rei. Quem seria o novo rei? Eles estão querendo destronar o rei verdadeiro, por acaso? E essa é a estratégia usada pela imperatriz para que Helena se separe de César. O acordo que a imperatriz faz com Helena é: eu solto seu irmão, esqueço desse símbolo que parece ser um símbolo de rebelião, não conto ao imperador o que você está envolvida e você
Em troca, não se encontra mais com o César e deixa o caminho livre para Blunt. E sabe, é muito fácil, porque a protagonista aceita os termos da Imperatriz e diz acabou. E ela percebe que confiou na pessoa errada e que a pessoa errada foi lá e entregou a informação que ela tinha confiado, né? E também percebe que agora, como ela tem uma família, as pessoas daquela família importam pra ela. E então, desse jeito, Helena desiste da posição de princesa herdeira e diz que vai se afastar de César. Seu irmão é libertado e assim Helena perde a primeira batalha. Blunt vai tentar se desculpar pelo que ela fez, não exatamente se desculpar, mas querer se redimir, né, dizer sinto muito ali. E aí a Helena fica tipo, agora? Você vai me dizer isso agora que você entregou aquela informação para a Imperatriz? Aí, tirando o fato de que ela entregou, né, aquele símbolo para a Imperatriz, o símbolo fala sobre o retorno do dragão mesmo. Assim, o noivado entre César e Yulia é anunciado formalmente. E os dois, né, estão a ponto de se casar. O único contato que eles têm é uma tarde de chá, onde eles se encontram para, entre aspas, conversar. Fugindo um pouco dessa parte amorosa, nós temos a história do dragão novamente, onde a Gotti vai trazer umas novas informações, que ela escutou de uma empregada falando sobre um encontro dessa religião draconiana. Eles vão atrás dessa moça que falava sobre essa religião e que teria um próximo encontro, e ela comenta sobre o líder deles, que ele pode se teletransportar, ele pode levitar coisas no ar. Dizem que ele tem cabelo loiro e comprido. E aí ela assemelha o rapaz que ela conheceu quando ela era jovem lá e disse que ela finalmente tinha voltado com esse líder. Eles vão até o encontro de onde está acontecendo, né, essa comoção, esse encontro entre os draconianos, e acabam encontrando o líder deles e confirmando que era a pessoa que ela encontrou no passado. E sempre falando sobre o retorno desse dragão. Ela encontra um marquês no meio da comoção e acontece uma confusão lá, mas o que realmente importa é o que ela vê. No momento que ela foge de lá, ela vê um corpo. Ela vê o corpo da sua vida passada. E ela descobre através do marquês que seu corpo não foi cremado. Ele foi embalsamado e guardado. E como o dragão está selado, digamos assim, no corpo de Dante, precisaria do corpo de Dante para trazê-lo de volta. E aí Helena percebe que existe uma chance desse dragão voltar mesmo. Quando Helena volta, seu irmão fala que a estará esperando na sala, que eles têm novas informações. E aí um guarda se apresenta para ela e diz que ele estava investigando uns navios que estavam muito suspeitos. Ele diz que retornou imediatamente quando descobriu o contrabando que é realizado pela Imperatriz. E eles descobrem que nesses navios não está vindo roupas, joias preciosas, seda, está vindo belladona, que é um veneno. E sim, gente, essas informações elas chegam do nada. A única coisa que Helena pede nessa reunião é que essa informação que a rainha tá contrabandeando essa droga não seja informada ainda. Eles não têm todas as provas para incriminar a Imperatriz. É anunciado do nada a morte do imperador e César é coroado novo imperador, assumindo a posição de direito. Lembra que eu falei que Blunt, a loirinha, tava se encontrando com César sempre para tomar um chá, mas ela, né, nunca conseguia desenvolver uma conversa? Aí que vão ser unidos os pontos. O César tá mal, porque ele cai de cama também do nada, tá, gente? Ele adoece e ninguém consegue ver o imperador e a Helena quer muito ver ele e ela começa a, né, pensar por que ele tá mal. Ela se disfarça de empregada e vamos combinar, né? Ela fica muito, muito melhor de preto do que com cabelo branco. Acaba se infiltrando no quarto de César e assim, é muito fácil como as coisas acontecem e, gente, eu realmente pensei, tá? Eu realmente pensei que teria uma história melhor por trás do que realmente tava acontecendo. Eu pensei que o autor tava me enganando e que quando César diz que não é pra ninguém entrar no quarto, né, que eles mantêm os seguranças todos lá fora, eu realmente pensei que era tudo uma enganação, que o César tava fazendo isso pra pegar a Imperatriz, mas no fim não, a gente realmente descobre que César tá mal e que ele tá sendo envenenado. Por adivinha o quê? Sim, belladona. E daí, tipo assim, ele acorda e ele pergunta, nossa, mestra, você veio me visitar? E aí, tipo, ela se assusta porque ele tá acordado, mas, tipo, ele, depois de que a Imperatriz falou assim pra Helena, ó, fica longe do César, César não apareceu mais na história. Aí os dois têm um momento fofinho juntos. Aí Helena toma o partido dessa história e diz que vai proteger ele. Ela encontra com Yulika e ela acaba pedindo pra ela se encontrar com ela para um café. Helena, que percebe que tem coisa aí, acaba aceitando o pedido e deixando meio que tudo pronto pra caso ela caia em uma armadilha. As duas se reúnem para um chá, mas ela mantém tudo planejado ali para que caso a Blunt, né, caia ali e diga que, nossa, eu estou envenenada, não seja colocada a culpa na Helena, porque a Helena acha que é isso que Blunt está tentando fazer. Blunt aparece pro chá e quando o chá vai ser servido, Helena percebe que as folhas do chá são realmente belladona. Então o chá era para Helena.
Ó, a Belladonna na água. E a Belladonna foi presente da Imperatriz. E aqui que eles vão casar todos os pontos de conflito. Blunt não sabe que está envenenando tanto a Helena quanto o príncipe herdeiro, porque naqueles cafés que eles ficavam juntos, o chá quem fazia era Blunt e Blunt colocava para o príncipe herdeiro. Eles capturam Blunt e agora vão atrás da Imperatriz. Blunt foi usada e abandonada pela Imperatriz. E para pegar a Imperatriz, Blunt revela que a Belladonna que foi utilizada foi um presente da Imperatriz e que ela escreveu uma carta especificando como fazer o chá. E essa carta está segura no quarto da Blunt. Helena acha a prova final e assim eles vão atrás da Imperatriz. A Imperatriz é capturada e eles, entre aspas, vencem. Bem entre aspas, gente. Porque se você achava que tava uma salada de fruta até agora... Bem, antes da salada de fruta final, Blunt é libertada, mas ela é expulsa da família dela e vai meio que pedir uma desculpa ali pra Helena. Só que isso pra mim é péssimo esse final dela, porque parece que, nossa, ela se redimiu. Mas quando que ela foi vilã? Durante a história inteira, quando que ela foi vilã? Não sei. Porque isso aqui não é uma vilã pra mim, isso aqui é uma personagem mal construída e ponto. Mas esse é o final dela. Ela basicamente admite os erros dela, ó, pobrezinha, e vai viver uma vida feliz no campo. Aí a Helena fica satisfeita porque ela é uma pessoa diferente. Diferente aonde, gente? Nada a ver, gente. Nada a ver. Fico indignada. Aí surge um ser do nada pra falar do mago que não tá registrado na guilda, que seria aquele mago de cabelos loiros lá. Basicamente, as informações que ele revela é que esse mago está de posse de um feitiço para reencarnação, para trazer alguém de volta à vida. E aqui Helena percebe que ela foi trazida à vida por magia. Depois que essa informação é revelada, em um chá mais tarde, César pede Helena em casamento. Porém, quem se ajoelha é Helena. Ela pede ele em casamento. Pra quem esperou a história inteira pra ser pedida em noivado, em casamento, ela foi lá e se ajoelhou, né? Aí os dois começam o preparativo para o casamento deles. E os dois, todos em love. Isso aqui é cena pro último capítulo, gente. Essa imagem deles. Mas enfim. Aí no meio da multidão que tá apreciando eles, ela vê Noé, que é esse mago lá, que fez a magia de reencarnação. Aí surge a Imperatriz do nada, que foi solta, com certeza, pelo Noé, pra fazer essa magia de reencarnação novamente, fazendo um sacrifício ali. E diz que Helena tirou tudo dela. Mas também, né, ela não bola nenhum plano decente, conseguir a coroa e enfim. Aí, né, se levanta uma besta. E em contrapartida, a gente não vê direito como isso acontece. A gente não vê, gente, não é desenhado. Basicamente, a Helena vai pra luta, tá lá ela se arrumando pra ir pra luta e tudo mais, com o vestido dela, ela rasga o vestido dela. Surge do nada, juro por Deus, a Imperatriz com o dragão. Assim, tipo, oi? Perdi alguma coisa? Aí a Helena, com um arco, né, porque ela vai colocar um arco ali, vai mirar e no primeiro golpe ela atinge a Imperatriz e ela cai. E deixa cair uma joia preciosa ali. O dragão acaba pegando a Helena e a Helena cai como se fosse na própria consciência dela. Como se fosse um limbo, um lugar branco, como se fosse a cabeça dela, dentro dela mesma. Esse diálogo é muito confuso. Então eu vou dar pra vocês as minhas conclusões. É como se ela tivesse encontrado a parte do dragão que ela aprisionou na própria alma. E esse dragão assume a imagem dela nessa vida. E eles vão começar a conversar. E o dragão oferece o poder dele pra Helena, dizendo que se ela aceitar conviver com ele, os dois poderão, né, dividir ali. Ela terá poder, ele terá vida e tudo mais. Ela não acha nada demais na proposta. Na verdade, ninguém acha nada demais na proposta. A proposta não faz sentido nenhum. Não faz sentido esse final. Ela simplesmente invoca uma espada do além e acaba matando o dragão. Ou pelo menos é o que eu interpretei como parte da história ali. Ela acaba matando essa parte que tá dentro dela. E essa parte é destruída. E isso que a gente já tá no último capítulo, gente. Helena acorda, muito tempo depois, com a notícia de César que tudo se resolveu perfeitamente. A Imperatriz foi morta, o mago, que era chamado Noé, foi capturado, mas morreu. E sabe qual que é a conclusão? No fim, tudo acabou. Aí César, emocionado, já que Helena voltou, né, porque ela tava em coma, os dois se declaram novamente, tudo volta ao normal e eles se casam. E sim, gente, esse é o final da obra, que focou mais ali no romance. Conclusões finais. Eu acho que essa obra tinha muito potencial pra dar certo, pra ser uma obra muito maravilhosa, mas eu não sei se ela foi encurtada de propósito. Ela tem 69 capítulos. O final foi uma tremenda de uma confusão. Não fez sentido. Mas tá aí o resumo pra vocês. Espero que tenham gostado, curtido um pouco das minhas explicações ao longo do vídeo, e eu vejo vocês pro próximo conteúdo. Então, eu fui!